meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias. Estarei com vocês nesta jornada aí da eletrodinâmica e acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá descobrir? Olha aí, aula 13. Objeto de conhecimento, eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. Detalhamento, receptores elétricos, circuitos mistos, cálculos e fórmula. E agora que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, olha só o que eu trouxe para você hoje. Temos aqui um esquema que representa muito bem os receptores. Nós temos aqui a energia elétrica, vejam aí, aonde tudo começa, é onde você está recebendo a energia elétrica. O receptor que nós temos aí, ó, o receptor você tem. No receptor eu tenho os aparelhos e neste receptor eu tenho a energia dissipada, aquela energia que não serve. E tenho aí a energia não elétrica. Em outras palavras, nós temos o que aí? Os receptores você tem que a energia elétrica ela é recebida ali, aí você tem que, neste caso, você tem que é um dispositivo que irá transformar em outra modalidade de energia, que nada mais é do que os aparelhos elétricos. Aí você tem energia elétrica, que é aquela que você vai receber aí do gerador, aí você tem o receptor, aonde você tem um aparelho, e esse aparelho que ele inicia ali com a energia elétrica, e você depois se transformará, esse receptor terá uma outra função. Então, a energia elétrica será transformada em outra modalidade de energia, e neste caso aí, energia não elétrica, que pode ser a mecânica, pode ser a térmica, pode ser a luminosa, pode ser a sonora, enfim, pode ser outro tipo de modalidade. Os receptores, você tem aí o quê? Que ela recebe, ou seja, vem recebendo, temos aí a energia elétrica. Depois, esse dispositivo é transformado em outra modalidade de energia. E com base nisso, nós temos o seguinte, a definição de receptores. Vejam aí, os receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito, em outras formas de energia, como a energia cinética, como eu falei para vocês, que nos receptores, que eles são esses dispositivos que transformam a energia elétrica, que está aqui, ó, a energia elétrica presente em um circuito. Eu tenho aqui o receptor, que são aqueles aparelhos eletrodomésticos, em um circuito, em outras formas de energia, que no caso aqui são as energias, ou seja, a energia não elétrica, como a energia cinética, que eu trouxe para você este exemplo, a energia cinética. Só que existem outras modalidades de energia. E o que difere um receptor de um resistor, ela quer o quê? O que difere de um receptor de um resistor é que este, né, o receptor, transforma a energia elétrica, no caso, se eu estiver trabalhando aí exclusivamente em calor. E temos aí os exemplos de receptores. Então, não esqueçam, um resistor é aquele que transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Como nós já vimos que temos aí, quando se fala em energia térmica, estamos falando do efeito Joule para o resistor. E agora, o receptor, como você pode perceber pelo nosso esquema,
energia elétrica transforma-se em outra modalidade de energia. Energia elétrica transforma-se em outra modalidade de energia. Aí aqui eu tenho os televisores, computadores, caixas de som, lâmpadas, são exemplos aí desses receptores. Muito bem, pessoal. Como estamos falando dos receptores, vocês percebem aí que eles estão no nosso cotidiano. E muitas das vezes, quando se fala aí desses receptores, como vocês podem perceber, que eu estou aqui de forma didática mostrando para vocês nesta casa. Claro que quando se fala, como eu estou falando para vocês sobre a energia, sobre os receptores, nós temos que entender que muitas das vezes em nossas casas, nos hotéis, também em hospitais, você percebe que a energia está aí. Também na escola, e para que você consiga ler esta aula, que pode ser através da TV, ou também você vai estudar pelo computador, ou até mesmo pelo celular, pelo smartphone, a energia elétrica que chega até a sua casa precisou ser convertida em energia luminosa, como você pode perceber aí sobre os receptores. Já os dispositivos responsáveis por essa conversão da energia elétrica em outro tipo de energia, além do calor, são chamados de receptores elétricos. Outros exemplos de receptores elétricos são os aparelhos que convertem energia elétrica em mecânica, como, por exemplo, os liquidificadores, furadeiras e britadeiras. Então, os liquidificadores são também exemplos de receptores. Então, aqui nesse caso, se nós fôssemos olhar tudo à nossa volta, nós teríamos aqui receptores, teríamos também os consumidores, teríamos também os dispositivos elétricos. E com base nisso, vamos agora verificar o que é esse receptor e qual é a sua característica e o símbolo. Vejam aí. Receptores elétricos, podemos representar os receptores ideais, aqueles que não apresentam resistência interna, ligados em um circuito por meio do símbolo abaixo. Então, aqui você tem o símbolo que representa os receptores, aonde eu tenho uma polaridade positiva e a outra negativa. Aí você tem que a única coisa que difere os receptores dos geradores nos esquemas dos circuitos elétricos é o sentido da corrente, como você pode perceber aí neste caso desse esquema. Ao passar por um receptor, a corrente, caso a gente falasse aqui, a corrente representada pela letra I, a corrente, você tem que ela está perdendo parte de sua energia, a qual entra pelo terminal positivo, que você está vendo aqui, terminal positivo, de maior potencial, e sai do receptor pelo terminal negativo, de menor potencial. Então, percebam aí que esses receptores ideais são características, são aqueles que não apresentam resistência interna. E quais são as características desses receptores? As características são, principalmente dos receptores elétricos, característica dos receptores elétricos. Assim como nos geradores, no receptor também existe uma resistência interna. Resistência interna, como nós já falamos aqui, ó, R representada pela R', que é chamada de R'. Ao atravessá-la, a corrente elétrica, representada pela letra I, dissipa calor. Em relação à força eletromotriz, é de quem? Dos geradores. Força eletromotriz dos geradores. Já a força contra
eletromotriz, conhecida como epsilon', que é dos receptores. Então, força contra a eletromotriz, você tem o épsilon dos receptores em geral. Aí você tem, em geral, você tem aí a nossa DDP do gerador. Então, vejam que eu tenho o esquema dos receptores elétricos. Um exemplo, né, que eu trouxe para vocês é o seguinte. Exemplos de receptores elétricos, por exemplo, uma batedeira. Quem sabe, né, que uma batedeira ela é um exemplo de receptor elétrico, mas tem pessoas que não utilizam a batedeira, porque ao fazer um bolo, ao fazer uma massa, ela vai manualmente. Mas quem usa a batedeira, ela é um exemplo de receptor elétrico, já que é capaz de converter a energia elétrica. Olha só, então aqui eu tenho energia elétrica, tenho o receptor, que no caso é a batedeira. Tenho aqui a batedeira e ela começa com energia elétrica. Olha só, a batedeira é um exemplo de receptor elétrico, já que é capaz de converter a energia elétrica em energia cinética. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas por que é a energia cinética? Porque neste caso aqui, ó, é a energia não elétrica. Por que ela é energia cinética? Porque por que ela é energia cinética, aliás? O que ela não é energia elétrica. Por que ela é energia cinética? Porque você está fazendo o movimento, colocando material para fazer um bolo, você vai fazer o quê? Um movimento. Toda a vida que eu estiver fazendo movimento, eu tenho energia cinética. Então, temos em uma batedeira, uma batedeira é um exemplo de receptor elétrico, já que ela é capaz de converter a energia elétrica, olha só, energia elétrica, que é a batedeira, que é o receptor, ela transforma em uma energia não elétrica, que no caso dessa energia não elétrica é a energia cinética, que é para o movimento. Então, não esqueçam, este é um exemplo de receptor. Exemplos de receptores. Claro que ao fazermos esses exemplos de receptores elétricos, eu não posso esquecer, sempre que ao fazê-lo, eu preciso lembrar do esquema. O que é um receptor elétrico? É um dispositivo ou um aparelho que seja capaz de converter a energia elétrica em outra modalidade de energia. O exemplo que trouxe foi a batedeira. Logo, temos energia elétrica, eu tenho aqui o receptor e ela vai gerar e vai me transformar em outra modalidade de energia que não é a elétrica. Claro que ao utilizar em uma cozinha, ou também em uma sala de estar, você observa que todos os elementos aí para você ter aparelhos, eu tenho interruptor, eu tenho também as tomadas, os fios, isso aí nós vamos chamar de associação de resistores. Vejam aí. Aí você tem, ó, nós temos aqui, ó, percebam, que nós já estudamos que existem vários tipos de associações. Eu tenho aí a de série, a paralela e trouxe para vocês a associação de resistores mistas. Na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo, ou seja,
Quando eu estudo em série, vai aparecer somente os resistores ligados em série, ou seja, como eu estivesse pegando na mão de uma outra pessoa, fazendo de conta que é um resistor ligado em série. Agora, em paralelo, vai ser em paralelo quando você estiver na frente de outra pessoa. Logo, é uma associação em paralelo. Agora, e quando eu tiver uma associação mista? O nome já está dizendo, é que você terá um momento em série e uma associação em paralelo. Aí, para calcular, primeiro você vai encontrar o valor correspondente à associação em paralelo e, em seguida, somamos aos resistores em série. Mas não se preocupem que nós não vamos fazer cálculo nenhum. Nós vamos apenas entender que existem 3 tipos de associação: a de série, a mista e também a paralela. Ou seja, na associação de resistores, eu tenho 3 tipos: a série, paralelo e a mista. Depois disso, nós temos aqui, imaginando que nós fizemos aqui, tínhamos uma associação de resistores mista, tínhamos ali uma hora, tinha série, tinha em paralelo, aí eu encontrei um esquema. Aqui é como eu tivesse uma associação, ou seja, ligações mistas. As ligações mistas são aquelas que apresentam elementos ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Claro que para resolver, se eu fosse fazer um cálculo com vocês, eu teria que usar primeiro, fazer a resistência equivalente, ou seja, teria que utilizar primeiro em paralelo, aí depois, chegando a um denominador comum, você teria que somar ou dividir a série. Então, nesse caso aí, eu tenho as ligações mistas, são aquelas que apresentam elementos ligados em série ou em série e em paralelo ao mesmo tempo. Aí aqui eu trouxe também para vocês, trouxe aqui, ó, receptores elétricos, vamos dizer que sejam receptores elétricos em circuitos mistos. E o que significa dizer isso aí? Neste caso, quando você tem aí, em diversas situações, você tem o seguinte, ó. Em diversas situações, podemos dispor de um circuito elétrico. Aí aqui eu tenho um circuito elétrico. Observem aí que eu tenho a fonte de energia e tenho, neste caso, os receptores elétricos. Em diversas situações, podemos dispor de um circuito elétrico composto por resistores ligados em paralelo ou enquanto em série. Então, vejam aí que temos esses chamados de circuitos mistos. Aí você tem. Nesse caso aí, nós não vamos fazer o cálculo. Basta você entender que para um circuito misto, eu tenho uma associação em série e em paralela, que elas vão vir todas juntas, como nós temos aqui. Vejam, olha lá para os circuitos mistos. Vejam que em uma hora eu tenho que resolver a resistência equivalente, como você tem aí, ó. Se eu tiver vários resistores, R1, R2, percebam, como eu disse, que em uma associação em paralelo, eu fico na frente do outro, ou seja, como os resistores estão aí, ó, R1 e R2. Aí eu encontro a resistência equivalente para resultar em RP e R3, como você está vendo agora. E, depois disso, eu estou segurando na mão de uma outra pessoa. Logo, fica a resistência equivalente mais a resistência 3. E somando, ou, aliás, não é somando, e encontrando a resistência total desta associação mista, eu encontro o R ali, que representa os 3 resistores. Logo, definindo aí, temos que o circuito elétrico misto possui tanto elementos e arranjos de circuitos paralelos
quanto de circuitos em série. Alguns consumidores no circuito misto são ligados de forma independente, que é em paralelo. Há outros trechos no circuito misto com ligações que dependem em série, como nós vimos aí nesta animação, nesse nosso croma que eu estava ali, tínhamos 3 resistores. Aí você tem, para o circuito elétrico misto, o nome já está dizendo, ó, misto. Logo, misto quer dizer o quê? Que em momentos eu tenho circuitos paralelos e quanto eu tenho circuitos em série. Claro que no circuito elétrico misto, nós temos aí os receptores elétricos. Olha só, novamente estamos falando e colocando no nosso cotidiano para alguns que têm uma TV, tem o celular, tem o ferro elétrico, temos aí também o computador. Lembram quando eu falei que a resistência nos mostrava lá que tinha um calor, a energia térmica. Então, quando alguém vai utilizar o ferro elétrico, ao consumir, a sua energia é muito alta, por isso que nós temos que utilizar o ferro elétrico ao passar as roupas, não todo dia. Porque se você for passar todo dia as roupas, no final você vai perceber como você está gastando, está consumindo e o seu dinheiro está indo embora com o ferro elétrico. Aí você tem os receptores elétricos, vamos lá novamente definir. São, continuando lá ainda, continua lá ainda. Os receptores são dispositivos que consomem a energia, olha lá, consomem a energia elétrica fornecida pelos geradores para realizar um trabalho útil, como emitir luz, som ou movimento. Em outras palavras, os receptores são aparelhos que são capazes de transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia. Aí sim, podemos agora passar para os exemplos. Vejam aí. E os exemplos comuns incluem, né? Como nós temos essas 4 imagens, eu tenho as lâmpadas, motores elétricos, os dispositivos eletrônicos, logo, os receptores transformam a energia elétrica em outras formas de energia, conforme necessário em diversas aplicações do dia a dia. E agora eu trago para você também qual é a função principal e os exemplos práticos. Vamos lá verificar? Olha lá. Os receptores elétricos têm a seguinte função principal. Olha aí. Converter energia elétrica em outras formas úteis de energia, como luz, calor ou movimento. Logo, função principal, converter energia elétrica em outras formas úteis de energia. Quais os exemplos práticos no nosso cotidiano que podemos utilizar? As lâmpadas, motores e dispositivos eletrônicos são alguns dos receptores mais comuns. Aí você tem a importância, temos aqui a importância, olha aí, a importância no circuito. Sem receptores, a energia gerada pelos geradores não seria aproveitada para realizar trabalhos úteis. Imaginem se não tivéssemos os receptores, como seria? Por isto que a importância no circuito você tem. Sem esses receptores, não teríamos como a energia que é gerada pelos geradores não seria aproveitada para realizar trabalhos úteis. Claro que, ao falarmos sobre os receptores, falarmos aí dos circuitos, falarmos também de associação, eu preciso entender e preciso também falar da lei de Ohm. Vejam,
A lei de Ohm é um princípio fundamental na eletrônica, na eletricidade, na física, que relaciona, olha só, a tensão representada pela letra U, ou também quando você ouvir falar ou verificar em livros, apostilas, a tensão, mas professora, eu vi que também aparece lá DDP, também é conhecida como tensão ou DDP. O que é a DDP? É a diferença de potencial. Corrente elétrica representada pela letra I e a resistência letra R num circuito. Sua fórmula básica é U igual a I vezes R, ou R vezes I. Compreender esta lei é essencial para resolver os problemas envolvendo geradores e receptores, pois ela permite calcular a corrente em um circuito a partir da tensão ou a diferença de potencial, que é a DDP, e a resistência conhecidas. Aí nós temos o seguinte, ó, vejam, qual é a fórmula básica da lei de Ohm? Você tem aqui U é igual a R vezes I, onde U é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. Qual é a aplicação prática? Ela é fundamental para resolver os problemas e entender o comportamento de circuitos. E qual é a sua relevância? É essencial para compreender como a energia é distribuída e consumida em um circuito. Vejam que é muito importante também falarmos sobre o impacto na sociedade, ou seja, impactos na sociedade. Por exemplo, aqui eu tenho os receptores elétricos, têm um impacto profundo em nossa sociedade moderna. Eles são a base de praticamente todos os dispositivos que usamos diariamente, desde os nossos celulares até os sistemas de iluminação em nossas casas, escolas, hospitais, e sem eles, nossa vida cotidiana seria drasticamente diferente. E também temos que falar sobre a compreensão desses conceitos, que permite que tomemos decisões mais informadas sobre o uso de energia e a eficiência dos dispositivos que utilizamos, contribuindo para o consumo mais sustentável e consciente de recursos naturais. Logo, finalizando com vocês, nós temos aí o seguinte, ó, qual é a equação do receptor? Nós temos aqui, ó, temos a força contra-eletromotriz, o R é a resistência interna e I a corrente que atravessa aí esse receptor. Logo, você tem que a DDP que chega ao receptor fornecida, por exemplo, pela bateria. Temos também que a força contra-eletromotriz é a DDP aproveitada sob forma útil pelo receptor. E temos também que R vezes I, que é a lei de Ohm, representa o quê? A DDP no interior do receptor. Aí você tem, ó, percebam aí como é a nossa equação do receptor. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, ao olhar um aparelho eletrodoméstico, você vai saber diferenciar o que é um receptor para um gerador. E finalizo aqui e até mais. Tchau!